Você tem produto, você tem clientes, mas de repente o negócio não cresce na velocidade que você gostaria. Isso acontece com muita frequência e geralmente é consequência do desalinhamento entre três variáveis fundamentais: Jobs to be done, necessidade do seu cliente; ICP, quem é o seu cliente ideal que tem essa necessidade; e o terceiro fator é o tema desse vídeo, o ciclo estratégico. Se você errar na combinação desses três fatores, com certeza o seu negócio não vai crescer na velocidade que ele poderia ou que você gostaria. Então, se você quer saber como descobrir esses três fatores, como mapear eles na sua empresa e como fazer essa conexão, fica até o final, que eu vou te mostrar aqui na prática as 5 fases do ciclo estratégico e como construir a estratégia ideal que o seu negócio precisa hoje. Olá, eu sou George, visionário estrategista e empreendedor serial, e neste canal compartilho frameworks e insights sobre crescimento, inovação, estratégia e visões de futuro para líderes que querem estar sempre one step ahead. E para a gente começar já direto ao ponto, vou colocar aqui na tela então essa tríade estratégica, pegando o Jobs to be done, ICP e o ciclo estratégico. Vou trazer um pouquinho do conceito de cada um deles, para que depois a gente possa entrar e explorar cada vez mais as fases de cada uma dessas 5 etapas que a gente vai ter que percorrer com o nosso negócio. Então, o primeiro ponto, pessoal, é Jobs to be done. O que é Jobs to be done? Então, Jobs to be done é um conceito de Harvard, idealizado por Clay Christensen, que também, coincidentemente ou não, foi o cara que criou o termo disrupção. Ele diz que as pessoas não compram produtos ou serviços, e sim, elas contratam soluções para terem progressos na vida delas. Ou seja, é sobre progresso, sobre levar a pessoa de onde ela está para um lugar futuro, que é o que ela quer fazer, atendendo essa necessidade que ele compra de você. Esses são os motivadores de compra ou os Jobs to be done. Esse Job to be done precisa que você tenha, claro, um ICP, ou seja, qual que é o cliente ideal que quer sair do ponto A e ir para o ponto B com a minha solução, né? Então eu preciso entender qual que é o cliente ideal que tem essa necessidade, que tem essa dor e que a minha solução, é claro, resolve isso. E aí entra o terceiro fator, que é o ciclo estratégico, que é o momento em que seu produto está, ou seja, é ele que vai determinar como a gente deve agir agora, respeitando o ciclo que o seu negócio está. E falando sobre ciclo, pessoal, ciclo estratégico, se na hora que você constrói a estratégia da sua empresa, você já usa o ciclo de vida de produto, né? Ideação, crescimento, maturidade e declínio, com certeza você já está na frente de muita gente no mercado. Mas esse ciclo de vida de produto, por mais que ele ainda ajude, ele não é o ideal, porque quando ele foi construído na década de 70, o ciclo de vida de produto era de 30 anos. Ou seja, o mercado era outro perfil de mercado. Ele era mais previsível, ele era mais estável, ou seja, eu conseguia realmente surfar cada uma das fases, construir estruturas para cada uma dessas etapas aqui, para que o meu produto pudesse crescer. E não é à toa que o nome dele é ciclo de vida do produto, porque todas as soluções que foram construídas nessa época, até recentemente, sempre tinham como centro, como foco principal, a solução, que é um dos temas que eu brigo muito aqui nesse canal, que a gente não pode mais olhar para a solução como sendo o rei, né? Não, a solução é apenas um meio. O rei tem que ser, claro, o nosso cliente. A gente tem que conseguir trazer a necessidade dele para dentro da estratégia, dar voz para ele para dentro da estratégia. E é por isso que esse novo ciclo, que é o ciclo que eu trabalho, com os Jobs to be done, com a ICP, respeitando a fase, é o ideal para você construir a estratégia certa. Então, pessoal, vou começar já a explicar um pouquinho sobre essas 5 fases que a gente trabalha hoje, baseado na necessidade do cliente e não no seu produto. Então vamos lá, quais são as 5 fases do ciclo estratégico? Desenvolvimento, validação, tração, escala e otimização. Pessoal, não tem nenhuma novidade aqui, são fases que a gente já conhece, mas é importante que a gente entenda um pouquinho mais sobre cada uma delas, para que a gente não cometa o erro que eu já cometi em uma das minhas empresas há muitos anos atrás. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre os ciclos estratégicos, entendendo um pouco mais essas fases que são fundamentais para entender qual a característica de cada uma, como construir a melhor estratégia dentro de cada uma delas. E como eu não quero que você cometa esse mesmo erro, eu vou te apresentar a característica de fase por fase, claro, de maneira bem breve aqui para você poder entender.
e a gente vai explorando isso com o tempo aqui, vai construindo cada vez mais conteúdo para te ajudar na fase que você está. Para isso basta você deixar aqui no comentário. Então você vai vendo o vídeo, se você tem alguma fase que você quer saber ainda mais, comenta aqui embaixo, por favor, queria um vídeo sobre tal fase, quer saber um pouquinho mais, meu produto está nesse contexto aqui. Traz um pouquinho da sua informação, do seu contexto, como é que está o seu negócio, que fase você acha que ele está, e eu vou te ajudar, então, com novos conteúdos aqui, a superar esses desafios que você pode estar enfrentando hoje de crescimento. Vamos lá, então. Na primeira fase, pessoal, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento, até vou colocar aqui na tela os pontos principais disso aqui tudo, porque para cada fase, como eu disse, todas as coisas são diferentes. Margem de lucro é diferente, estratégia de precificação é diferente, o ICP vai ser diferente, o seu cliente vai ser diferente, os dados sobre as necessidades e a solução são diferentes, ou seja, tudo é diferente. E se você não respeitar a fase em que o seu produto está, que a sua solução está e que essa necessidade está, com certeza muita coisa vai dar errado, você vai botar muito dinheiro fora, você vai errar estrategicamente, você vai perder recursos de tempo, pessoas que não estão entendendo porque aquelas coisas estão dessa forma. Então, presta bem atenção aqui, que eu vou trazer agora ponto a ponto de cada uma delas, dando continuidade aqui, claro, ao desenvolvimento. Então, vou colocar aqui na tela até para vocês a característica principal de cada uma dessas fases. E desenvolvimento, então, ainda é aquela fase em que a dor ainda é uma hipótese, ou seja, você não sabe qual que é a dor real que você resolve, né? Você ainda não está vendendo, você está num estágio de investigação, ou seja, eu preciso entender ainda mais o meu cliente, quais são as dores que ele tem, qual o progresso que ele quer ter, para que eu consiga, aí sim, construir uma solução, a solução ideal para ele, né? Para que ele consiga ter o progresso que ele quer ter. Então aqui, pessoal, a gente vai trabalhar muito com entrevista, pesquisa, criar protótipos ou MVPs, né? A menor solução viável que você pode construir. Em alguns casos, com alguns clientes que estão nessa fase aqui, para quem não sabe, eu atendo tanto grandes empresas, como também atendo startups como mentor. Sou mentor de vários programas de inovação aqui em Santa Catarina, também em São Paulo. E nesse estágio aqui, pessoal, geralmente a gente constrói 2 testes, né? Que é o MVP, ou seja, a menor solução viável para testar, mas também eu construo geralmente um pouquinho antes do MVP, um MVO, que é uma oferta mínima viável, ou seja, eu crio uma proposta de mercado, uma oferta para o mercado para ver se existe um interesse real. Porque uma coisa é nas pesquisas, nas entrevistas, você descobrir que existe a dor, mas eu preciso saber se as pessoas estão realmente dispostas a resolver aquela dor. Então a gente cria geralmente uma oferta mínima para testar mercado, testar interesse, testar canais, enquanto a gente vai tentando idealizar uma solução. Aqui, pessoal, geralmente você vai ter algumas características ainda que são importantes que você entenda. Como? O objetivo nessa fase aqui, então, é que ainda é explorar a dor real, ou seja, entender qual que é a dor que o meu cliente tem e que merece ser resolvida, como eu acabei de dizer. A margem, pessoal, de lucro aqui é negativa ou nula, né? De modo geral, você está investindo muito, então você não vai ter uma margem de lucro aqui nesse estágio. Você não está nem faturando, nem clientes você tem. Precificação, se você já tem um MVP, geralmente aqui a minha dica para você é colocá-la de maneira gratuita. Ou um preço simbólico, ou um pilotinho que você vai fazer com algum cliente, ou seja, é mais para você aprender do que para ele, do que você ganhar alguma coisa financeiramente. Você já está recebendo conteúdo, alguém usando, né? Conteúdo que eu digo é dado, né? Então você já consegue coletar dados sobre o seu cliente usando para que você consiga construir uma estratégia certa nessa fase. Então isso vale mais do que o dinheiro que vai te pagar. Porque com esse aprendizado você vai construir grandes soluções para frente, né? Soluções reais que realmente resolvem o problema que ele tem. Então aqui precificação, como eu falei, gratuita ou simbólica, muito mais pela experiência para você poder coletar o dado, né? O seu volume de vendas aqui praticamente nulo, é muito baixo, inexistente, ou seja, se você conseguir fazer uma venda ou duas no estágio desse, geralmente com o MVO até acaba acontecendo uma outra venda, mas o objetivo aqui, que nem eu falei, é entender mais o seu cliente, né? O seu marketing tem que ajudar muito nessa parte de entrevista, então ele tem que entrar nesse processo todo de discovery, né, que a gente chama de customer development. Então eu tenho que entender mais o meu cliente, desenvolver mais as dores que ele tem, desenvolver soluções para esse cara. Mas é um processo muito de aprendizado. Claro, toda a jornada vai ser de aprendizado, mas essa é muito mais intensa, porque você só está buscando entender e tentar criar uma soluçãozinha aqui para isso.
O seu ICP nesse estágio, pessoal, geralmente são muito curiosos, são pessoas tipo assim, como funciona isso? Estão dispostos a co-criar com você. Então, se você já tem uma outra empresa, tem algum outro produto, e você tem uma necessidade que você mapeou, que você quer atender agora, geralmente alguns clientes seus vão te ajudar, alguns clientes seus, né, de outras soluções, de outras features, softwares, enfim, ou até mesmo empresas, vão te ajudar nesse processo de cocriação, né? Então eu tenho essa dor aqui, eu resolvo assim, eu faço dessa forma, isso aqui me incomoda por causa disso, isso. Então a gente vai poder entendendo aqui esses fatores todos. Mas para finalizar, pessoal, a dica principal aqui é: não se trata de vender, mas de aprender rápido e barato. Ou seja, reforçando tudo que eu já disse, o foco aqui é aprender sobre o seu cliente, aprender sobre a dor que ele tem e tentar entender qual que é a melhor solução que a gente pode construir para resolver esse problema. E aí chegamos então na segunda fase, a fase de validação. Ou seja, eu já tive uma ideia de como eu vou resolver o problema do meu cliente, eu já tenho uma ideia de qual que é a dor que ele tem, eu já tenho dados que comprovam que isso realmente existe, e agora eu vou tentar validar aqui alguns canais, algumas estratégias de mercado, se realmente aquela solução agora trazendo mais pessoas para dentro resolve o problema. Então aqui o objetivo principal aqui, pessoal, vou colocar aqui na tela para vocês, é começar a vender, mesmo que pouco, tá? Nessa fase você vai estar testando canal, preço, narrativa. Atrair, fazer a venda ainda é muito caro, porque você ainda está gastando bastante nessa aquisição, você não sabe qual canal que funciona, você não tem autoridade sobre isso, você não sabe qual que é o principal posicionamento, qual que é a principal mensagem que vai fazer com que ele compre de você, então você ainda vai gastar bastante para trazer um cliente, né? Geralmente a conta não fecha nesse estágio ainda, tá? Mas você já consegue ver os primeiros sinais de que as coisas estão funcionando, ou seja, tem pessoas interessadas nessa solução e ela já consegue gerar algum benefício para o meu cliente, já consegue resolver algumas dores do que ele tem, tá? Mas seu foco aqui ainda continua sendo entender o impacto que você causa com essa solução na vida do seu cliente e, é claro, cada vez com mais pessoas para que a gente tenha mais dados e consiga reduzir a margem de erro em cima desses dados para poder tomar decisão, né? Então aqui, pessoal, eu vou trazer agora mais algumas características dessa etapa aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o objetivo aqui, como eu falei, é testar a entrega real, canal de aquisição, preço, narrativa, posicionamento. A margem ainda vai ser baixa ou negativa, por quê? Porque o seu custo de aquisição de cliente, o seu CAC ainda é muito alto, a operação ainda é artesanal, né? Ou seja, você não tem os processos mapeados e claros ainda. A precificação aqui, geralmente se for um software, você vai trabalhar com um trial ou um freemium ou algum plano simbólico, tá? Mas cria somente um preço, pessoal, por favor, não invente moda aqui de tentar criar planos. Você não tem dado para isso ainda, você não sabe o comportamento do seu cliente ainda para criar planos. Um preço só é o suficiente, se não for trial ou freemium, tá? O seu volume de vendas ainda é baixo, ou seja, você ainda consegue vender pouco por mês, mas consegue perceber que existe uma crescente ali, ou seja, existem indícios que você está no caminho certo, né? E o marketing aqui, então, ele é baseado muito em storytelling, centrado na dor. Você vai começar a trazer as primeiras provas sociais, ou seja, você vai começar a entrevistar os seus clientes, não para mapear dores, mas também para trazer cases de uso, né? Então, o cliente tal usou dessa forma e conseguiu tal coisa. Você provavelmente não vai ter ainda aqui muitos cases que são numéricos, né? Ou seja, aumentou o faturamento dele em tanto por cento, reduziu o custo da operação em tanto, elevou a eficiência, não sei o que. Provavelmente você não vai ter isso, mas você já vai ter percepções. Isso é interessante que você compartilhe com o mercado também, para ir construindo a sua autoridade, né? Enquanto você vai testando produto, solução, canal, narrativa, preço, tudo isso, para que você tenha ainda mais dados, para poder ainda ser mais agressivo no mercado na hora certa. Ainda não é hora de ser agressivo, é hora de aprender e ir evoluindo aqui. A dica principal para fechar esse tópico aqui, essa fase de validação, o foco é aprender ainda mais o que funciona em termos de narrativa, canal e fit. Ou seja, entender como eu vou encaixar essas pecinhas todas para esse meu cliente com essa solução no canal tal, com tal narrativa, por tal preço, né? É bastante informação nessa fase, pessoal, mas ela é fundamental para que você chegue na fase 3, que é a tração, que a gente vai falar agora. Mas antes, se você está curtindo esse conteúdo
e quer ter mais clareza na sua estratégia, se inscreva de maneira gratuita na nossa newsletter One Step Ahead. Lá eu mando toda semana conteúdos, tanto no WhatsApp quanto por e-mail, que vão te colocar sempre um passo à frente no seu mercado. Então, quer saber um pouquinho mais sobre como fazer isso? Se inscreve na nossa newsletter ali que eu vou te ajudar durante toda essa sua jornada com novos conteúdos e mais insights interessantes para o seu negócio. Mas vamos lá. Falando então da fase de tração. Aqui, pessoal, a gente já entendeu qual que é a solução que ajudaria o nosso cliente a progredir, qual que é o cliente que tem mais fit até então com a nossa solução. É claro que para cada etapa que a gente for passar, muda o ICP, ou seja, o ICP, o teu cliente ideal da fase de validação é teu cliente da fase de tração é o outro, da fase de escala é outro, da fase de otimização, que eu vou falar daqui a pouquinho, essas outras fases, também vai ser outro. Então, pessoal, é importante que você tenha clareza sobre isso, porque senão você vai errar na sua estratégia e você vai botar dinheiro fora, você vai investir tempo, dinheiro, recurso e não vai conseguir crescer. Isso já aconteceu comigo uma vez, foi quando eu comecei a estudar cada vez mais profundamente. Ou melhor, foi quando eu conheci os ciclos de vida e comecei a estudar mais profundamente o impacto disso nos negócios e acabei criando uma série de soluções para ajudar os meus clientes também a não cometerem esse erro que eu cometi uma vez, que eu achei que a minha empresa estava numa fase, de modo geral e escala, investi muito dinheiro para colher muito resultado e ela ainda estava na fase de tração, que é a fase que a gente está falando agora. Então preste atenção, inclusive se você se identificou com a fase de desenvolvimento e com a fase de validação, deixa no comentário aqui. Eu tenho soluções hoje em fase de desenvolvimento, eu tenho soluções hoje em fase de validação, ou se você tem soluções na fase de tração, ou escala, ou otimização, que eu vou falar na sequência aqui. Vou colocar na tela aqui então as principais características da fase de tração, essa fase 3, tá? Que a gente já tem agora um produto, já tem clientes, né? Mas eu preciso agora estabilizar, estabilizar o meu CAC, crescer a minha base de clientes, fazer mais vendas e transformar realmente o meu marketing, né, meu processo comercial numa máquina de vendas. Então é nesse estágio que eu vou construir isso. E para isso, pessoal, eu preciso ter uma margem. Geralmente aqui nessa fase, a minha margem ainda é uma margem média, não é uma margem alta, mas já não é mais baixa como na fase anterior, porque eu já estou começando a fazer um volume significativo de vendas. Porém, o meu volume de vendas ainda não é consistente, ou seja, ele ainda fica oscilando, eu não tenho crescimento constante durante um ciclo após o outro, né? Eu tenho alguns que eu cresço mais, outros eu cresço menos, e eu não consigo entender quais são os fatores que estão causando isso, tá? Então ainda estou nesse processo de ajuste da minha máquina de vendas. A minha precificação aqui já começa a ser mais escalável, ou seja, eu já consigo precificar por valor, por volume, eu já consigo ter alguns planos já para aplicar com os meus clientes, ou seja, se na fase de validação eu tinha apenas um preço, um único plano, porque não valia a pena eu gastar energia tentando imaginar quais seriam os principais recursos que o meu cliente ia utilizar, e sim botar um preço para entender se aquela proposta de valor para aquela necessidade valia aquele preço ali que eu estava testando, ou seja, para poder entender qual que é a minha margem também. Então aqui não, aqui eu já consigo ter mais dados, já consigo construir planos específicos sobre isso, sobre volume, sobre valor percebido, sobre uma série de outras métricas também. O meu marketing aqui, pessoal, se na fase anterior ele ainda continuava fazendo muita pesquisa para entender também um pouco mais o meu mercado, aqui ele vai ser baseado em inbound, ou seja, eu vou ter que nutrir bastante o meu mercado, vou trazer parcerias para crescer de maneira rápida, vou buscar vender mais, criar meu playbook de vendas, ou seja, eu tenho que fazer aqui uma série de ações de marketing que eu estou estruturando para a minha próxima fase, que é onde eu vou crescer muito, né? Então aqui eu estou, de modo geral, lubrificando as engrenagens aqui para poder performar bastante na próxima fase. Tá? A dica final aqui na fase de tração agora é sobre repetição eficiente e crescimento com controle de CAC e LTV. Ou seja, na fase de tração, você vai ter que repetir muito o que você já está fazendo e dá certo, eliminar tudo aquilo que não dá certo, mas focar naquilo que dá certo, ter um crescimento, mas um crescimento onde eu começo a controlar o meu custo de aquisição de clientes, ou seja, eu preciso ter ele já bem mais estável
do que era na fase anterior, já consigo saber quais os canais funcionam melhor, quais os canais têm um ciclo de venda mais curto, tem uma margem de lucro melhor, uma taxa de conversão melhor e, é claro, o meu lifetime value, ou seja, o meu LTV. Porque quando eu sei que o meu cliente gera tanto de receita durante o tempo que ele é meu cliente e eu tenho um custo de aquisição de X, eu sei quantas vezes, ou seja, quantas vezes eu consigo multiplicar essa maquininha aqui de fazer dinheiro, que é o seu negócio. Ou seja, se eu gasto R$10 como custo de aquisição e ele me gera R$50 aqui, eu tenho uma relação de 5 vezes LTV sobre CAC. Isso aqui é fundamental para que eu consiga definir uma boa estratégia de crescimento, que é a hora que eu vou vender e vou ganhar muito dinheiro, que é a fase número 4, que é a fase de escala que a gente vai falar agora. Aqui, pessoal, o jogo muda completamente. Porque se antes eu ainda estava validando bastante coisa, aqui o meu foco é muito agressivo comercialmente. Ou seja, aqui eu preciso ganhar muito dinheiro. Eu preciso fazer com que as coisas cresçam muito rápido. Então aqui eu vou trabalhar de maneira bem agressiva em aumentar a base de clientes e faturar bastante, ganhar bastante dinheiro, porque é o momento certo de fazer isso. A minha margem de lucro, vou até botar na tela aqui de novo os dados, a minha margem de lucro aqui já é alta, ou seja, eu tenho um modelo validado, meu CAC está bem otimizado, eu já consigo ter um modelo de precificação bem premium, ou seja, eu tenho um plano premium, eu tenho os meus pacotes, os meus planos bem estratégicos, bem validados. Existe uma diferenciação bem clara entre cada proposta que eu faço, ou seja, o plano tal oferece isso para tal benefício a um custo de tanto, o plano 2 oferece tal coisa para tal benefício, um custo de tanto, ou seja, é muito claro já como essas coisas todas funcionam. O meu volume de vendas já é bem alto aqui e ele está crescente, ou seja, eu estou vendendo bem e toda vez estou vendendo e todo ciclo estou vendendo cada vez mais, ou seja, eu estou crescendo bastante. E o meu marketing aqui, pessoal, isso é muito importante, ele tem que te consolidar como a principal solução de mercado aqui. Então aqui tem que investir bastante em branding, em autoridade, expansão do ICP, ou seja, o teu marketing vai ter que descobrir quais são os outros clientes que não são o teu ICP ainda, mas que possuem a mesma dor que eles e fazer já a atração desses caras para dentro da sua máquina de vendas. Isso pode ser geográfico, como também pode ser perfis diferentes um pouquinho, que vai ser teu novo ICP, mas que a tua solução já atende esse cara. E também entender quais são os teus principais canais de venda, que já estão otimizados, já estão validados, para que a gente consiga ser bem agressivo em cima deles. Aqui, pessoal, a dica final dessa fase é a seguinte: esse é o momento de expandir, mas com estratégia, ou seja, você já sabe o que funciona e você vai focar toda a sua energia de maneira estratégica em cima disso que funciona, porque você precisa proteger o seu core business, que é essa máquina de vendas, que é esse produto, tá? Para que você esteja preparado para dar os saltos que você vai dar nessa fase de tamanho, tá? E é importante aqui também que você consiga colocar já outras necessidades, outros módulos, outras soluções em estágios de validação, tração e escala. Por quê? Porque se o ciclo todo de vida dura até 5 anos, em média 5 anos, você tem que ter produtos em todas as fases. Ou senão, vai chegar um momento em que você simplesmente não sabe o que aconteceu, porque você era totalmente centrado numa única dor, com uma única solução, e ela entrou na fase de otimização. Pessoal, a fase de otimização, que é a fase número 5, é a fase onde eu ainda tenho cliente, ainda estou fazendo venda, mas eu começo a ter cancelamentos. Ou seja, se você é uma plataforma de assinatura, o seu cliente começa a dar churn, né? Começa a cancelar a assinatura. Se você não é uma plataforma de assinatura, a frequência de compra e o valor que ele pagava já não é mais igual. Então, se ele comprava todo mês de você, ou toda semana, ou todo dia, ele já começa a intercalar e gerar um certo intervalo entre uma compra e outra. O ticket dele começa a cair, ou até mesmo se mantém, mas o LTV, ou seja, o valor que ele gera durante a jornada que ele é seu cliente, começa a cair. Já não cresce mais na mesma velocidade que crescia antes. Então, nessa fase aqui, você tem produto, você tem clientes, você tem receita, você ainda tem uma margem boa, mas ela está pressionada pelos cancelamentos e pela queda nas vendas que já começa a acontecer. Só que isso aqui geralmente, pessoal, ele é meio silencioso e quando você percebe, você já está dentro dessa fase de otimização.
Que no ciclo, o modelo anterior de produto era a fase de declínio, era a morte do seu produto. Tá? Mas aqui, como as tecnologias emergentes são muito novas, tem muita tecnologia surgindo o tempo todo, é capaz de você ainda conseguir salvar suas soluções com novas tecnologias, porque o nível de maturidade do teu cliente nessa fase é muito alto. Então você consegue trazer novos recursos, novas soluções que fazem com que ele fique ainda mais tempo dentro disso aqui. Mas pode acontecer também do seu cliente entender que aquela necessidade já não é mais tão relevante assim. E é por isso que a tua solução já não é mais tão relevante como era num ciclo anterior, há um mês atrás ou há um ano atrás. Tá? Porque mudou o mercado e a necessidade também já não é mais tão relevante. Então, nesse caso, se você identificar que ela não é mais relevante, é hora de você dar adeus para a sua solução que resolve esse problema, porque ninguém mais vai pagar para resolver uma dor que não dói, né? Que é apenas um probleminha, mas não chega a ser uma dor latente, tá bom? É apenas um incômodo, ninguém paga para resolver incômodo, a gente paga para resolver dores, geralmente é isso que acontece, essas são as principais dores que a gente tem que focar e priorizar no nosso modelo de negócio. Então na otimização, pessoal, só para trazer os dados aqui, o seu objetivo aqui é corrigir a proposta de valor, então, com usabilidade ou com posicionamento, pode ser que você tenha que se reinventar em posicionamento mesmo. A margem aqui ainda é boa, mas ela está pressionada, como eu falei, começa a ter uma queda de receita, a sua precificação começa a ser reavaliada, ou seja, você pode aqui botar desconto, promoção, a sua margem começa aqui, é boa, mas já começa a ser pressionada também. O seu volume de vendas ainda está estável, mas ele começa a desacelerar. E o seu marketing aqui, ele precisa entrar já no estágio 1 lá, de pesquisa, escuta ativa, buscar reengajamento dos clientes, reposicionamento, né? Inovação no core business, ou seja, o seu marketing aqui, toda a sua máquina comercial vai ter que entender quais são as novas dores do cliente, quais são todos esses processos, reforçando o que eu falei antes, que você precisa, para ser uma empresa saudável, tá? E sustentável no curto, médio e longo prazo, você precisa ter necessidades e produtos em todas as 5 fases. Você tem que ter uma necessidade que você está desenvolvendo para atender, está na fase de desenvolvimento. Você precisa ter uma necessidade com uma solução que está em validação, uma que está em tração, algumas que estão em escala, porque você inevitavelmente vai ter algumas que estão em otimização e é aqui que os negócios morrem. Então você precisa estar preparado para quando chegar essa fase do seu negócio, para que ele tenha uma representatividade não tão grande a ponto de matar a sua empresa e tirar ela do mercado, tá bom? Então aqui é importante cuidar e a dica final aqui é: não escale o que já não encanta. Reinvente antes que seja tarde demais. Ou seja, você vai ter que fazer todo o processo de novo. De modo geral, hoje, pessoal, você vai ter que estar o tempo todo trabalhando a autoridade da sua marca, focando em vender aquilo que está pronto para ser vendido já com satisfação do cliente, inovando tudo aquilo que não está atendendo a expectativa dele e, é claro, eliminando tudo aquilo que já não é mais core business, que não faz mais sentido gastar tempo ou investir dinheiro, porque já não tem potencial mais de transformar a sua empresa e fazer com que a sua estratégia realmente seja a estratégia certa, porque você já não consegue botar todo o recurso naquilo que é fundamental, porque você ainda está gastando um pouco do seu recurso em coisas que, de modo geral, já são irrelevantes para o seu modelo de negócio e para o momento que a empresa está. Então é importante você conseguir trabalhar essas 4 vias de crescimento o tempo todo. Inclusive, essas 4 vias de crescimento são o tema, né, do meu próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal. Então hoje, entendendo sobre o ciclo estratégico, em cima dessa tríade, Jobs to be done, necessidade do cliente, mais ICP, mais fase, né, que é o ciclo estratégico, tudo isso aqui, eu vou te trazer agora depois como fazer as vias de crescimento para cada uma delas. Tá bom, pessoal? Agora eu vou te mostrar aqui no Focus Map, então, como funciona isso aqui na prática, para você poder ver as necessidades mapeadas, os principais indicadores de cada necessidade e como eles se distribuem dentro dessa fase, para você poder perceber que o ICP muda, que a estratégia muda e que você tem que ter basicamente 5 estratégias recorrentes, uma de desenvolvimento, uma de validação, uma de tração, uma de escala e também uma de otimização, se você tem alguma necessidade que chegou até ali, né, ou algum produto que está nessa fase. Então, olhando aqui na tela, pessoal, vou mostrar para vocês como funciona o Focus Map, mapeando esses jobs to be done, mostrando qual é o ICP ideal e também, é claro, qual que é a fase que a sua solução está.
De maneira bem rápida, pessoal, aqui eu consigo ver todas as necessidades que a gente atende, como é a métrica de cada uma delas, como quantos clientes querem ter, o percentual de receita que ela gera, qual que é o índice de atingimento de necessidade, ou seja, o ICANN, né? Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre ele, mas eu vou mostrar aqui, o foco desse vídeo é mostrar o ciclo estratégico. E olha que coisa incrível que é isso aqui. Porque quando eu estou analisando os jobs to be done, eu consigo ver nessa empresa aqui, demonstração, que eu estou trazendo para vocês, que basicamente 36% das necessidades que eu atendo hoje ainda estão no estágio de desenvolvimento. Então, se eu quiser cobrar por isso aqui, pessoal, a chance de dar errado é muito grande. Por todos esses jobs aqui, 36% das necessidades que eu atendo. No estágio de validação, eu tenho 13%. Então, aqui eu tenho basicamente 3 jobs que eu estou resolvendo aqui, estou atendendo aqui. Já começo a ver o income muito bom aqui nesse caso, mas um baixo volume de clientes ou de MRR. Ou seja, eu tenho um pouco fit ainda com essa solução aqui. Em extração, essa empresa aqui tem 27%. Legal, ou seja, ela está conseguindo mostrar que algumas soluções, algumas necessidades já estão no caminho certo, né? Já foram validadas. Como, por exemplo, aqui, gerenciar o consumo de energia em tempo real. Ela resolve esse problema. Reduzir custos operacionais. Ela resolve esse problema também, né? Ou seja, 31% da receita dela já é baseado em gerenciar o consumo. 21% já vem de reduzir os custos operacionais. Eu já consigo ver que as coisas estão no caminho certo, por mais que ainda tenha alguns insights aqui, como, por exemplo, elevar o ticket médio dessa necessidade, inovar nela, porque eu preciso ainda elevar mais o meu ICANN, e também uma tag de vender mais, porque eu preciso agora gerar mais volume para poder chegar no estágio de escala, né? E aqui eu tenho 18% em estágio de escala, ou seja, eu tenho aqui basicamente 4 necessidades, 4 jobs to be done, que estão já nesse estágio, ou seja, eu tenho um ICANN muito alto, eu já consigo atender as expectativas do meu cliente, resolver o problema dele, e eu tenho uma relevância financeira e de volume de clientes que fazem eu entender que esse aqui é a melhor solução que eu tenho. As melhores soluções todas hoje estão centradas em alertas automáticos, sobre quando métricas ultrapassarem limites definidos, visualizar rapidamente mudança no nível de estoque, ou seja, toda a gestão de estoque é o meu carro-chefe hoje, e aumentar a produtividade e eficiência na linha de produção, então estoque e produção, e também planejar entregas com mais precisão e visibilidade de prazo, ou seja, eu já consigo ter soluções aqui performando muito bem dentro desse estágio de escala. E aí vem uma coisa, lembra que eu falei de otimização, pessoal? Esse job to be done aqui, receber relatórios detalhados sobre desempenho, consumo e produtividade, já esteve num estágio de escala, mas ele está agora no estágio de otimização, ou seja, eu preciso reinventar isso aqui. Olha a diferença do atingimento de expectativa dos clientes, 3,7, pessoal. É muito baixo, isso diz de maneira clara e imediata que 37% da minha receita está em risco aqui. 30% dos meus clientes têm essa necessidade e eles não estão satisfeitos, ou seja, eu não estou atendendo a expectativa que eles tinham quando contrataram para resolver essa necessidade que eles tinham, que é chegar no ponto B deles. Eles querem de maneira clara que ter os relatórios de desempenho, consumo e produtividade da empresa. E esses relatórios que eu tenho hoje, nesse caso, fazer como se aqui fosse uma empresa minha, não são suficientes dentro da expectativa que eles têm. Lembra que eu falei que quanto mais você vai evoluindo, o ICP vai mudando? Deixa eu te mostrar. Isso aqui tudo é de uma empresa só. Mas olha só, qual que é o ICP desse cliente aqui que está em escala? Vamos entender aqui. Ó, eu consigo saber aqui que o principal cliente aqui é um coordenador, 63% é coordenador, trabalha com componentes, não é tão relevante assim, de indústria, tá? E aqui está muito distribuído, mas eu consigo ver uma predominância aqui de até 100 funcionários, mas ainda tenho uma relevância também grande aqui, de 500 a 1000, por exemplo, entrando na conta, e de 100 a 500 também entrando na conta, tá? E essas pessoas compram de mim, eu compro dessa empresa aqui no caso, porque elas querem ter gestão. Tá? Então, se essa empresa aqui fosse minha, eu sei que para vender isso aqui, eu vou vender para quem quer gestão, geralmente até 100 funcionários, mas podendo atender também até 1000 funcionários, todos eles têm um fit, de indústria, que trabalha com componentes, na sua grande maioria, e esse cara é o decisor, o ICP é um coordenador. Tá? Mas para quem estava comprando no estágio de validação, vamos pegar esse aqui, ó, evitar interrupções no processo produtivo, tá? Que é esse job to be done aqui, está no estágio de validação.
Esse cara aqui, quem compra é um C-Level, não é um coordenador como o outro caso. De alimentos e bebidas, tá? O outro tinha uma relevância em componentes aqui, alimentos e bebidas. De indústria também, até 100 funcionários. Eu não tenho clientes hoje comprando acima de 100 funcionários, pode ver que está zero, no outro ainda existia uma distribuição, e aqui eu tenho um ICAM bem alto para esse perfil, né? E eles não buscam gestão, como aquela outra dor, aqui eles buscam eficiência. Então, pessoal, olha só, você pode ter um único produto, e esse produto ele pode ter várias necessidades que ele atende, e ele vai ter, e essas necessidades podem estar distribuídas em fases diferentes. Então, quando você vai vender gestão, vai vender para uma persona, quando você vai vender eficiência, vai vender para outra persona, para outro ICP. É isso que a gente tem que entender. Com margens diferentes, com estratégia de precificação diferente, canal diferente, posicionamento diferente. Porque eu tenho que respeitar a fase que cada necessidade está, né? Se a gente fosse fazer uma análise geral aqui, vamos pegar aqui gestão para ter uma ideia. Ó, eu já consigo ver que está predominantemente em tração, mas consegue ter um pouquinho de escala. Planejamento, totalmente tração e escala. As soluções de planejamento da empresa já estão em tração e escala, não tem nada em otimização, nem validação, nem desenvolvimento. Então, se isso aqui fosse um módulo, por exemplo, de planejamento, ela está no melhor lugar que ela poderia estar. Preditivo, ou seja, ela quer prever coisas, desenvolvimento, não tenho nada já com potencial de venda. Eficiência, muito mais centrada em desenvolvimento e validação, um pouquinho em tração do que em realmente gerar dinheiro. E adequações, totalmente desenvolvimento também. Ou seja, se for entender a distribuição de todos os meus jobs to be done, todas as necessidades que eu atendo dos meus clientes, é dessa maneira que vai estar distribuído. E respeitando isso, eu preciso construir a estratégia certa para eles. Então, pessoal, para finalizar aqui, gostaria mais uma vez de te convidar, se você gostou desse conteúdo, se você teve algum insight ou conseguiu identificar que o porquê que o seu negócio não está crescendo na velocidade que você gostaria, por favor, se inscreva de maneira gratuita aqui na nossa newsletter One Step Ahead. Como eu já disse, lá vou compartilhar com você ainda mais frameworks, mais conteúdos para te ajudar a estar sempre One Step Ahead no seu mercado. E minha última mensagem aqui então, pessoal, só para a gente poder fechar esse vídeo aqui com uma mensagem para que você reflita um pouquinho mais sobre isso, crescimento não é sobre fazer mais, é sobre alinhar o que o cliente quer com quem mais valoriza isso, o seu ICP. Mas é claro, no momento certo, respeitando a fase em que o negócio está. E essa aqui que eu apresentei para vocês é a tríade estratégica, então, que vai trazer para vocês toda essa clareza sobre a ICP da fase, qual a fase a necessidade está e, é claro, qual que é o job to be done, essa necessidade que você tem que acompanhar dos seus clientes para poder construir a estratégia certa. Você aplicando tudo isso aqui no seu negócio, eu tenho certeza que você vai crescer muito e vai liderar o mercado, estando sempre one step ahead no mercado em que você atua. Um abraço, pessoal, boa gestão e até a próxima.